Janaína Borges estava exausta. A jovem policial, com seus 31 anos de idade, havia passado o dia em uma série de operações e reuniões que pareciam intermináveis. Ao longo da vida, ela sofreu preconceito diversas vezes por conta da cor de sua pele, mas, com o tempo, aprendeu a lutar contra isso. O calor e o caos de Salvador haviam sido exaustivos e agora a única coisa que ela queria era encontrar seu assento no voo para Fortaleza, relaxar e esquecer um pouco das preocupações que a acompanhavam. O cansaço estava evidente em seu rosto, com olheiras marcadas abaixo dos olhos, e seus passos pareciam se arrastar pelos corredores do aeroporto. Quando chegou ao portão de embarque, as luzes fluorescentes e o zumbido constante da aeronave já estavam começando a ter efeito sobre sua paciência. Aquele voo não era apenas uma pausa na sua rotina. Era também uma pequena fuga de um dia especialmente difícil. Janaína sentou-se na sala de espera, tentando não pensar nos problemas que ainda precisavam ser resolvidos e se concentrar apenas na espera do embarque. Finalmente, o anúncio de voz chamou seu grupo e ela se levantou, tentando esticar os músculos cansados enquanto seguia para o dentro do avião. O espaço pequeno e apertado do avião parecia ser a extensão natural da longa jornada que ela tinha enfrentado. Quando chegou ao seu assento, 25A, ela foi recebida por um jovem que já estava sentado ali, completamente absorvido em um jornal que parecia estar a poucos segundos de se rasgar de tanto manuseio. Janaína franziu o senho e respirou fundo, tentando manter a calma. "Desculpe, mas esse é o meu assento", disse ela com a voz carregada de um tom de cansaço, mas ainda assim educado. O jovem, com um olhar desatento, levantou a cabeça e, ao invés de se levantar imediatamente, olhou para ela com uma expressão desinteressada. "Não, acho que houve algum engano. Esse assento é o meu. Foi o que me deram quando fiz o check-in." Janaína piscou, surpresa com a resposta. "Eu realmente acho que não. Acredito que você esteja no lugar errado." O jovem parecia não se abalar pela situação e simplesmente voltou a focar no jornal. "Desculpe, mas o meu cartão de embarque indica este lugar. Você pode verificar o seu também, se quiser." Ela balançou a cabeça, tentando se controlar para não deixar o cansaço transformar sua frustração em raiva. "Eu já conferi. E além disso, temos um problema aqui, pois o assento 25A está marcado para mim." O jovem suspirou e, com uma expressão resignada, retirou o jornal do colo, mas não se levantou. "Olha, talvez haja alguma confusão, mas eu realmente não vou sair daqui até que você possa provar que este é o seu assento." Janaína sentiu um frio na espinha ao perceber que aquela situação estava prestes a se transformar em algo mais complicado. Ela havia passado o dia resolvendo conflitos e agora, ao que parecia, estava prestes a enfrentar outro, embora muito menos formal. Com um esforço visível, ela tentou manter a compostura e se preparou para resolver o impasse de maneira civilizada, embora seu desejo de apenas sentar e descansar fosse cada vez mais forte. Janaína olhou novamente para o bilhete em suas mãos, com os números e letras se misturando em um borrão de frustração e cansaço. 25A. Era exatamente o que estava escrito no papel que segurava. Ela comparou o bilhete com o cartão de embarque do jovem, que agora estava pousado sobre o assento e mostrava um número idêntico ao seu. A confusão cresceu, mas ela estava determinada a resolver o problema sem causar mais alvoroço. "Olha", Janaína tentou uma abordagem mais conciliatória, "eu sei que isso deve estar sendo um transtorno para você também, mas eu realmente preciso do meu assento. Eu verifiquei o meu bilhete e ele confirma que 25A é meu lugar. Pode ter havido um engano, mas não há razão para não conseguirmos resolver isso." Antes que o jovem pudesse responder, um comissário de bordo se aproximou. Carlos, com sua farda impecável e expressão de alguém que parecia não ter muito tempo para negociações, olhou para Janaína com uma mistura de impaciência e preocupação. "O que está acontecendo aqui? Essa senhora está te incomodando?" Carlos perguntou, olhando alternadamente para Janaína e para o jovem. A pressão estava começando a se acumular, e Janaína sentiu um peso em seus ombros, como se a situação estivesse se tornando ainda mais complicada do que ela já havia imaginado. "Esse é o meu assento", Janaína explicou rapidamente. "Eu já falei com o rapaz, e ele disse que também tem um bilhete para a poltrona 25A. Eu só quero que ele saia para que eu possa me sentar." Carlos suspirou com o cansaço visível em seu rosto.
Olha, o voo está prestes a decolar e todos os assentos estão ocupados. Não podemos perder mais tempo com isso. Vou ter que pedir que você encontre outro assento. Janaína sentiu uma pontada de frustração. Eu já fiz tudo o que podia. Não é justo que eu tenha que encontrar um novo assento quando o erro não é meu. Não sei se há algum outro lugar disponível. Carlos olhou ao redor, verificando as fileiras já lotadas do avião. Olha, eu entendo sua situação, mas neste momento estamos operando com capacidade máxima. Não podemos atrasar a decolagem por causa de um engano. Se houver um problema, você terá que falar com o pessoal de solo quando chegarmos ao destino. Mas agora você precisa dar um jeito e, com sorte, encontrar outro lugar para sentar. Talvez um avião não seja um lugar para pessoas como você. Janaína, sentindo a frustração se acumular, fez uma última tentativa de resolver a situação. Com o olhar firme e a voz um pouco mais elevada, ela se dirigiu a Carlos. Carlos, há realmente um engano aqui. Eu preciso do meu assento, porque este voo é extremamente importante para mim. Eu não posso simplesmente perder a viagem. Não sei o que você quis dizer com isso, mas vou ignorar para que não tenhamos maiores problemas. Carlos, com um olhar impassível e claramente entediado, manteve sua postura rígida. Olha, eu já te disse, todos os assentos estão ocupados. Se você não consegue resolver isso por conta própria, você vai ter que desembarcar. Não podemos atrasar o voo por causa de um problema de assento. Janaína sentiu um nó de frustração se formar no estômago. Eu estou aqui por causa de uma missão oficial. Não há nada que possa ser feito para que eu fique? Alguma chance de eu ser transferida para a classe executiva, por exemplo? Eu realmente não posso perder este voo. Carlos bufou e balançou a cabeça com desdém. Você, na classe executiva? Até parece. Carlos riu antes de completar. Mesmo assim, não há assentos disponíveis no momento. Se você não pode resolver isso, o melhor a fazer é desembarcar e tratar disso com a equipe de solo quando chegarmos ao destino. É o que temos no momento. A resposta ríspida de Carlos foi um golpe duro para Janaína. Ela olhou ao redor, com o desespero crescendo em seu peito. Em um último esforço, ela se virou para outros membros da tripulação que estavam ajudando os passageiros a se acomodar. Por favor, eu realmente preciso de ajuda. Pode haver algum outro assento disponível? Estou aqui em uma missão oficial e não posso perder esse voo. No entanto, seus apelos foram recebidos com desinteresse. Uma das comissárias de bordo balançou a cabeça e se afastou sem oferecer assistência, enquanto outra apenas a olhou com uma expressão vazia, como se não quisesse se envolver. Cada tentativa de encontrar uma solução parecia ser ignorada, e o desconforto de Janaína aumentava a cada momento. Desesperada e sentindo que suas opções estavam se esgotando, Janaína se voltou novamente para Carlos, esperando que ele pudesse pelo menos demonstrar um pouco de compreensão ou empatia. No entanto, ele estava inflexível, como uma pedra, e sua atitude hostil não deixava margem para negociação. O avião começaria a se movimentar em poucos minutos para a decolagem, e Janaína percebeu um sentimento de impotência se instalar nela, sabendo que a situação estava se deteriorando rapidamente e que ela estava a ponto de perder a única oportunidade de resolver o problema antes de chegar ao destino. Quando o avião estava prestes a se deslocar pela pista, Janaína se sentou sobre sua bolsa em um assento improvisado enquanto tentava esconder a frustração e a humilhação que sentia. O desespero se misturava com uma crescente sensação de injustiça, e ela não podia acreditar que estava enfrentando essa situação. Mas então, uma jovem passageira que estava sentada próximo se levantou, claramente incomodada com a forma como Carlos estava tratando Janaína. Desculpe, mas isso não é justo, a jovem disse com firmeza, dirigindo-se a Carlos. Ela está tentando resolver um problema que não é dela, e você está sendo completamente inflexível. Não é assim que se deve tratar os passageiros, principalmente com insinuações sobre sua origem. Carlos olhou para a jovem com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Eu entendo sua preocupação, respondeu ele com um tom frio, mas estou seguindo o protocolo. O voo não pode esperar e a decisão já foi tomada. Se ela não conseguir resolver isso, terá que desembarcar. A jovem ficou extremamente indignada, mas Carlos não deu espaço para mais discussão. Não há mais nada a dizer sobre isso. Se houver um problema, será resolvido quando o avião pousar, esteja ela no voo ou não. Neste momento, o olhar desolado de Janaína encontrou o de Carlos, mas ela percebeu que ele estava firme em sua decisão,
sem qualquer empatia pelo seu dilema. A jovem passageira, frustrada com a atitude de Carlos, voltou a se sentar, enquanto Janaína se sentia cada vez mais impotente. Antes que pudesse se recuperar, Carlos se aproximou de Janaína e, em um gesto brusco, fez um sinal para que ela o seguisse. "Venha comigo", ordenou ele, com uma firmeza que deixou claro que não havia espaço para protestos. Com o coração batendo forte, Janaína seguiu Carlos até uma porta discreta na parte traseira do avião, levando-a a uma área restrita onde a cabine dos comissários de bordo estava localizada. Carlos abriu a porta e gesticulou para que ela entrasse, e Janaína entrou com um sentimento crescente de apreensão. Assim que a porta se fechou atrás deles, a atmosfera mudou drasticamente. Carlos, agora longe dos olhares dos passageiros, deixou de lado qualquer disfarce de civilidade. Seu tom era agora agudo e hostil. "Eu sou o chefe dos comissários de bordo desta aeronave. Ninguém acima de mim pode mudar minha decisão. Se você não gosta, é um problema seu." Janaína, já desgastada pela situação, sentiu uma mistura de humilhação e frustração. "Eu só estou tentando cumprir meu trabalho. Não entendo por que você está fazendo isso comigo." Carlos a encarou com um olhar frio, seus olhos sem um traço de compaixão. "O que você não entende é que estamos seguindo regras e protocolos que não podem ser alterados por capricho. Se você não pode aceitar isso, então a única coisa que resta é você desembarcar. Como eu disse, talvez um avião não seja o lugar certo para pessoas como você." A hostilidade na voz de Carlos era palpável. Ele parecia estar aproveitando o controle que tinha sobre a situação para reforçar sua posição, além de seus próprios preconceitos. Janaína sentiu uma onda de desamparo ao perceber que suas palavras não estavam surtindo efeito. A sensação de injustiça se intensificava, e a humilhação de ser tratada dessa forma diante do seu trabalho e da sua missão ali era quase insuportável. Desolada, Janaína percebeu que estava completamente sem opções. O líder dos comissários de bordo estava claramente determinado a manter sua decisão, e suas tentativas de buscar uma solução razoável haviam se esgotado. Ela se viu forçada a aceitar sua nova realidade, mesmo que isso significasse engolir a amarga sensação de derrota e frustração. Sem outra opção, Janaína decidiu desembarcar do avião, sentindo-se frustrada e humilhada. Cada passo em direção à porta do avião parecia um peso maior do que o anterior, e sua mente estava cheia de pensamentos de indignação e impotência. A vergonha de ser forçada a desembarcar do voo, especialmente por causa da atitude inflexível de Carlos, era quase insuportável. Ao sair, Janaína passou pelos passageiros que já estavam acomodados em seus assentos. Seus olhares curiosos, misturados com expressões de simpatia e perplexidade, não ajudavam a aliviar a sensação de constrangimento que ela carregava. Ela se dirigiu para a porta de desembarque com um sentimento de tristeza e injustiça que parecia se intensificar a cada momento. Com a porta do avião finalmente se fechando atrás dela, Janaína se encontrou novamente na sala de embarque, sem saber exatamente o que fazer a seguir. O som do motor do avião se afastou e o burburinho dos passageiros que estavam esperando começaram a se tornar um pano de fundo para sua situação desesperadora. Enquanto o avião decolava, uma discussão começou a se formar entre os passageiros que estavam dentro da aeronave. O tema central era o comportamento de Carlos e a maneira como ele havia tratado Janaína. A jovem passageira que havia se levantado para defendê-la estava no centro da discussão, expressando sua indignação de forma clara e determinada. "Eu não consigo acreditar no que aconteceu", ela dizia em um tom carregado de raiva e frustração. Esse comissário não apenas ignorou uma situação que claramente foi um engano, mas também foi completamente desrespeitoso. Isso é um abuso de poder. Outros passageiros começaram a murmurar em concordância, em conversas cheias de descontentamento. "Ele poderia ter sido mais compreensivo", comentou uma senhora próxima. "É inaceitável que alguém seja tratado assim, especialmente em uma situação como essa. Eu vou relatar o comportamento dele à administração do aeroporto assim que chegarmos", a jovem continuou, com uma firmeza que indicava que não estava disposta a deixar o assunto morrer. "Isso não pode passar em branco. Alguém precisa fazer alguma coisa sobre o modo como ele tratou aquela mulher, principalmente após aqueles comentários preconceituosos." A tensão dentro do avião era palpável.
Os passageiros estavam claramente divididos, com alguns se manifestando contra a atitude de Carlos e outros expressando ceticismo sobre a eficácia das reclamações. O burburinho e os murmúrios se intensificaram, criando uma atmosfera de descontentamento generalizado. "Eu ouvi que ele é conhecido por ser difícil", disse um homem com a voz carregada de desgosto, "mas nunca pensei que ele chegaria a um ponto tão baixo." "É triste ver como as pessoas com um pouco de poder podem se comportar assim", comentou outra mulher. "Espero que isso não passe em branco e ele receba algum tipo de punição." Enquanto a discussão se desenrolava, Janaína estava no aeroporto de Salvador, ainda presa em seu ponto de origem. Seu coração estava pesado com a sensação de que, embora o problema fosse reconhecido por outros, não havia nada que pudesse ser feito para reverter o que já havia acontecido. Ela sabia que o episódio a deixaria marcada para sempre, como um dos muitos episódios de preconceito que havia sofrido, e que o processo para resolver aquela situação e buscar justiça seria difícil. Apesar da indignação dos passageiros e do sentimento crescente de solidariedade em torno dela, Janaína não estava acompanhando tudo aquilo. Ela teve que se contentar com o fato de que, por enquanto, suas opções estavam limitadas. Com um último olhar para o portão de embarque, Janaína viu o avião tomar os céus e se afastar. Ela, então, se preparou para lidar com as consequências e procurar uma forma de seguir em frente, enquanto sentia o peso da situação e a frustração de uma missão que parecia ter começado com o pé esquerdo. Mesmo assim, Janaína percebeu que precisava tirar forças da onde não tinha e ligou para as autoridades do aeroporto de Fortaleza o destino da viagem, além de alguns executivos importantes da companhia aérea com quem ela tinha contato direto. Ao mesmo tempo, Carlos tentou manter uma fachada de indiferença enquanto o avião terminava a decolagem e a discussão sobre sua conduta se intensificava entre os passageiros. No entanto, à medida que o burburinho crescia e os murmúrios de descontentamento se transformavam em uma conversa cada vez mais barulhenta e intensa, ele não pôde ignorar a pressão sobre ele. No fundo, uma sensação de arrependimento começou a se instalar em sua mente. Ele sabia que tinha uma responsabilidade significativa como chefe dos comissários de bordo, e a forma como lidou com a situação de Janaína estava começando a refletir negativamente sobre sua reputação. A discussão animada dos passageiros, agora com comentários sobre a necessidade de uma reclamação formal e uma possível investigação, fez com que Carlos percebesse o tamanho do erro que havia cometido. Enquanto o avião voava, a tensão a bordo estava em seu ponto máximo. A jovem que havia se levantado para defender Janaína estava agora conversando com outros passageiros sobre como reunir testemunhas para uma reclamação formal, e muitos estavam dispostos a apoiar a jovem e relatar a conduta de Carlos, o que adicionava um peso significativo à situação. Carlos tentou seguir com suas funções, mas seu foco estava disperso. Ele sabia que o voo estava sendo registrado por câmeras e que as queixas poderiam ser verificadas pelos registros de atendimento ao cliente da companhia aérea. Ele já imaginava as consequências de uma possível investigação e como isso poderia afetar seu futuro. Com a aeronave finalmente se aproximando da pista de aterrissagem em Fortaleza, Carlos sentiu um nó de ansiedade se formar em seu estômago. O voo havia sido relativamente tranquilo durante a maior parte do tempo, mas a atmosfera entre os passageiros estava carregada de tensão e descontentamento. Quando o avião tocou o solo e o piloto começou a guiá-lo até o portão de desembarque, Carlos e a tripulação se prepararam para desembarcar logo após os passageiros. O cenário parecia uma rotina normal, com a tripulação realizando seus procedimentos finais e preparando-se para sair do avião. No entanto, o que Carlos não sabia era que uma equipe de autoridades do aeroporto já estava esperando por eles. Assim que o avião estacionou e a porta foi aberta, Carlos e a tripulação foram recebidos por uma equipe de segurança do aeroporto e representantes da administração da companhia aérea. O grupo estava claramente preparado para lidar com aquilo de forma séria e profissional, em uma resposta direta à crescente insatisfação dos passageiros e às reclamações que haviam sido feitas. Carlos sentiu um frio na espinha ao perceber a presença das autoridades. As palavras de descontentamento e as ameaças de reclamação que haviam surgido a bordo haviam se materializado em uma realidade que ele não podia mais ignorar. Ele se preparou para enfrentar o que estava por vir, claramente arrependido.
A maneira como havia lidado com a situação se transformou em uma preocupação palpável sobre as repercussões e o impacto potencial em sua carreira. Enquanto os passageiros terminavam de recolher as bagagens, muitos lançaram olhares curiosos e, em alguns casos, de satisfação para Carlos e sua equipe. A sensação de estar no centro de uma tempestade se intensificava para ele, à medida que a situação se desenrolava cada vez mais. Carlos se encontrou em uma posição vulnerável, consciente de que as consequências de sua atitude iriam além do simples desconforto do momento. Ele esperava que, ao enfrentar as autoridades, pudesse explicar suas ações e minimizar os danos, mas sabia que o caminho para a resolução do problema seria difícil e que sua reputação estava em jogo. Carlos caminhou pelo corredor do terminal. Seu coração estava acelerado e sua mente girava em pensamentos de preocupação e ansiedade. Os responsáveis pela companhia aérea, acompanhados pelas autoridades, informaram que ele passaria por uma audiência disciplinar que julgaria suas atitudes. O peso do que estava por vir parecia insuportável, e ele sabia que precisava se preparar para aquilo. O anúncio de que ele teria que comparecer a uma audiência imediatamente não era algo que ele queria enfrentar, mas sabia que a situação não podia ser ignorada. Quando Carlos entrou em uma sala reservada, percebeu que todos naquele ambiente se preparavam para a audiência. Em sua própria mente, ele tentou compor uma justificativa sólida para suas ações durante o voo, convencido de que o cumprimento do protocolo era sua principal defesa. Carlos revisou mentalmente o que diria, concentrando-se em como poderia minimizar seu papel na discussão e manter o foco em que estava apenas seguindo as regras estabelecidas. O medo de que sua decisão de agir de forma rígida pudesse ter sido um erro se misturava com a esperança de que, com uma boa explicação, pudesse suavizar as consequências. A audiência começou com o painel das autoridades da companhia aérea e representantes da administração do aeroporto reunidos. Carlos se sentou em uma cadeira ao lado de um advogado oferecido pela própria companhia aérea, com uma postura tensa e os nervos à flor da pele. A sala estava carregada de uma atmosfera de formalidade e expectativa, e Carlos sentiu o peso do escrutínio sobre ele. Carlos, começou o principal representante da audiência, você está aqui para esclarecer sua conduta durante o voo número 245. Dado o volume de reclamações e a insatisfação expressa pelos passageiros, gostaríamos de ouvir sua versão dos fatos e entender sua perspectiva. Carlos fez uma pausa, tomando um momento para respirar profundamente antes de falar. Certamente, começou ele, com a voz tentando soar firme. Eu entendo a seriedade da situação. Meu objetivo durante o voo foi simplesmente seguir o protocolo. Quando a senhora Janaína Borges apresentou um problema com seu assento, eu me limitei a aplicar as regras que nos foram dadas. Infelizmente, o protocolo não deixou margem para flexibilidade e eu agi conforme as orientações que tenho. Ele continuou, detalhando sua perspectiva de que todas as medidas tomadas foram dentro do que era esperado de sua função. Carlos fez questão de destacar que ele estava apenas garantindo que o voo pudesse partir sem atrasos adicionais e que o procedimento de embarque e alocação de assentos era algo que ele não tinha poder para alterar. No entanto, a surpresa veio quando um funcionário da companhia aérea se levantou e anunciou a presença de uma testemunha-chave. Desculpe interromper, disse o funcionário, mas temos uma declaração de uma das passageiras que estava a bordo, que afirma ter testemunhado a interação entre você e a senhora Borges de forma mais detalhada. Carlos congelou e seus pensamentos imediatamente se voltaram para a jovem passageira que havia se levantado para defender Janaína. Ele não esperava que a testemunha fosse chamada de forma tão direta e sentiu um frio na espinha ao imaginar o que ela poderia relatar. As palavras da jovem e o impacto potencial de sua declaração começaram a se formar na sua mente. A testemunha, uma jovem que Carlos reconheceu realmente como a passageira que havia se manifestado durante o voo, começou a descrever a situação com um nível de detalhamento que parecia ir além do que Carlos esperava. Ela falou sobre a forma como Carlos havia tratado Janaína, descrevendo não apenas a rigidez, mas também a atitude desrespeitosa e a falta de empatia que Carlos havia demonstrado. Fora isso, ele pareceu insinuar que Janaína não devia estar ali por conta da cor de sua pele. Não posso aceitar isso, pois é uma demonstração clara de preconceito, ele disse.
O relato da jovem teve um impacto claro na audiência. As descrições de como Carlos havia ignorado o pedido de ajuda de Janaína e a forma como sua atitude havia contribuído para uma situação tensa e desagradável começaram a pesar contra ele. A tentativa de Carlos de justificar suas ações como estritamente uma questão de seguir protocolos foi ofuscada pelas palavras da testemunha, que revelaram uma perspectiva mais crítica e humana sobre o incidente. Agora claramente abalado, Carlos percebeu que sua defesa precisava de uma revisão urgente. O impacto das declarações da testemunha e a forma como elas ressaltaram a falta de sensibilidade em sua abordagem estavam se transformando em um desafio muito maior do que ele havia antecipado. A audiência continuava e a sensação de que o julgamento estava se inclinando contra ele começava a se consolidar. Logo que a testemunha concluiu sua fala, Carlos sentiu seu coração acelerar ainda mais quando ouviu que Janaína daria seu testemunho através de uma videoconferência. A tensão na sala de audiência parecia palpável, e o nervosismo de Carlos só aumentava. Ele havia subestimado a seriedade do incidente, mas agora, a presença de Janaína, com seu testemunho pessoal e detalhado, estava prestes a colocar sua situação ainda mais em risco. O representante da audiência fez um gesto para que a tela de videoconferência fosse ativada. Imediatamente, a imagem de Janaína apareceu na tela, com uma expressão de seriedade que refletia a gravidade do que ela estava prestes a relatar. Mesmo à distância, a postura de Janaína demonstrava tanto o profissionalismo quanto a determinação com que estava abordando a situação. Boa tarde a todos, Janaína começou, com a voz clara e firme. Agradeço a oportunidade de compartilhar meu relato sobre o ocorrido durante o voo número 245. Carlos sentiu um frio na espinha ao ouvir a voz de Janaína. Ele sabia que a versão dos eventos na visão dela estava prestes a ser detalhada e que ela teria a chance de expor o impacto de sua atitude. O olhar atento dos membros do painel da audiência estava fixado na tela, esperando por seu relato. Gostaria de explicar, Janaína continuou, que minha principal preocupação durante o voo não era apenas a questão do assento, mas a forma como fui tratada. A atitude do comissário Carlos não foi apenas um erro de julgamento, mas uma clara demonstração de preconceito racial. A sala de audiência ficou em silêncio ao ouvir as palavras de Janaína. Carlos engoliu em seco, enquanto o peso de suas ações começava a se consolidar. Ele sabia que o termo preconceito racial tinha um impacto profundo e que sua defesa precisaria enfrentar uma acusação grave. Janaína continuou com um relato detalhado da interação. Quando me dirigi ao comissário Carlos para resolver a situação do assento, ele foi inflexível, mas também desrespeitoso. O que deveria ter sido uma simples correção virou um embate desnecessário. Além disso, sua atitude foi marcada por uma falta de empatia que só pode ser interpretada como preconceito. Ela fez uma pausa para deixar suas palavras ressoarem. Para contextualizar, além de ser uma policial, eu também ocupo um alto cargo na divisão de segurança da companhia aérea, já que estou próxima da aposentadoria. Por isso, minha missão era justamente avaliar o desempenho da tripulação. O comportamento de Carlos comprometeu o padrão de atendimento que esperávamos, além de também afetar gravemente a confiança na gestão da companhia. O impacto do testemunho de Janaína foi imediato. A audiência ouviu atentamente e as expressões dos membros do painel revelaram a seriedade com que estavam tratando o assunto. Carlos percebeu que sua posição estava se tornando ainda mais precária. Janaína estava não apenas expondo a conduta dele, mas também colocando sua atitude em um contexto que o ligava diretamente a problemas institucionais e de discriminação. Carlos tentou manter a calma, mas o nervosismo era evidente em seu rosto. Ele sabia que sua defesa precisava de uma nova estratégia imediatamente. A alegação de preconceito racial e o fato de Janaína ter um papel importante na companhia eram fatores que não poderiam ser ignorados. O comissário estava ciente de que o caso estava se desenrolando de uma forma muito mais complexa do que ele havia antecipado, e sua capacidade de contornar a situação estava diminuindo a cada minuto. Com o testemunho de Janaína esclarecendo a gravidade da situação e sua posição de autoridade dentro da companhia aérea, Carlos percebeu que a audiência estava se tornando um desafio maior do que ele havia imaginado. O peso das palavras e as implicações de suas ações estavam agora mais evidentes do que nunca, e a necessidade de uma resposta convincente e sincera estava se tornando uma prioridade urgente.
À medida que a audiência chegava ao seu ponto alto, o painel de autoridades parecia absorver cada detalhe da situação com atenção redobrada. Após o testemunho detalhado de Janaína, que esclareceu seu papel como avaliadora da performance da tripulação, foi anunciado que ela redigiria um relatório de indicações para a tomada de decisão por parte dos gestores da empresa. Ao ouvir isso, Carlos se viu em uma posição ainda mais vulnerável. A revelação de que Janaína estava em uma missão oficial para avaliar a performance da tripulação acrescentou uma camada extra de gravidade à situação. Mas o fato de que seu relatório influenciaria decisões futuras da companhia aérea fez com que a importância de suas ações se tornasse ainda mais evidente. Carlos sentiu um nó se formar em seu estômago ao entender a magnitude do que estava em jogo. A sensação de que suas ações não apenas prejudicaram uma passageira, mas também afetaram sua própria carreira e a reputação de toda a empresa estava começando a se concretizar. Ele percebeu que o impacto de seu comportamento havia se estendido muito além do incidente específico com Janaína, envolvendo questões institucionais e pessoais. Quando foi sua vez de se defender novamente, Carlos tentou manter a compostura, mas seu nervosismo era palpável. "Eu entendo que a situação foi grave", começou ele, "e reconheço que a minha conduta foi questionável. No entanto, gostaria de explicar que minha atitude não foi motivada por racismo puro. Eu tenho um histórico complicado com a força policial, particularmente com policiais negros, devido a um incidente passado que deixou uma marca em mim." Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. "O que aconteceu foi um confronto com um oficial que me fez ter uma percepção negativa em relação a eles. Eu reconheço que isso não é uma justificativa e que minhas ações foram desproporcionais. Eu não sou um racista, mas admito que as minhas experiências pessoais influenciaram meu comportamento de maneira errada." Janaína ouviu com atenção, e seu olhar expressava uma mistura de decepção e firmeza. Quando teve a oportunidade de responder, ela fez questão de deixar claro que, embora entendesse que o passado de Carlos pudesse ter influenciado suas ações, isso não diminuía a gravidade do que aconteceu. Independentemente das experiências passadas de Carlos, o comportamento discriminatório é inaceitável. Todos têm o dever de tratar os outros com respeito e equidade, independentemente de suas próprias experiências pessoais. Ela continuou com a voz carregada de convicção. "O que foi exposto aqui não é apenas sobre um erro de julgamento ou um momento de fraqueza, é sobre uma falha fundamental em compreender e respeitar o papel e os direitos dos outros. A atitude que foi demonstrada não pode ser justificada por experiências pessoais, especialmente quando se ocupa uma posição de responsabilidade." As palavras de Janaína ressoaram fortemente na sala. Carlos percebeu que estava enfrentando não apenas uma crítica à sua conduta específica, mas uma reflexão profunda sobre seus preconceitos e comportamentos. O impacto do testemunho de Janaína e o reconhecimento de sua posição dentro da companhia aérea fizeram com que a realidade de suas ações se tornasse inegável. Com uma calma decidida, Janaína continuou sua fala, dirigindo-se diretamente para Carlos. Sua voz era firme, mas carregada de uma preocupação sincera pela integridade do serviço oferecido e pela importância do respeito mútuo. "Carlos", ela começou, "como comissário de bordo, seu dever é tratar todos os passageiros com o máximo de respeito e profissionalismo, independentemente de sua raça, cor ou qualquer outra característica pessoal. O padrão de atendimento deve ser consistente e justo, sem que suas próprias experiências ou preconceitos interfiram em seu comportamento." Carlos ouviu atentamente, e cada palavra de Janaína parecia penetrar mais profundamente em sua consciência. Sua postura, antes defensiva, começou a mudar conforme ele refletia sobre o impacto real de suas ações. A explicação de Janaína fez com que ele reconhecesse a gravidade de seu erro. Ele havia deixado que um incidente passado influenciasse suas ações de forma negativa, resultando em um comportamento que não apenas era inadequado, mas também prejudicial para a reputação da empresa e para a dignidade dos passageiros que ele deveria servir. A consciência de que sua falha tinha implicações maiores do que ele inicialmente imaginou foi um golpe duro para Carlos. Ele começou a se dar conta de que seu comportamento não era apenas uma questão de um erro isolado, mas refletia uma falha mais profunda em sua capacidade de tratar os outros com a dignidade e o respeito que mereciam. O arrependimento começou a se instalar em seu coração, e ele percebeu que precisava enfrentar as consequências de suas ações.
Quando a audiência chegou ao fim, a decisão do painel foi finalmente anunciada. Carlos foi rebaixado de sua posição como chefe dos comissários de bordo e recebeu uma suspensão por um período indeterminado. A decisão foi um reflexo da seriedade com que a companhia aérea e a administração do aeroporto tratavam a situação, e a ação disciplinar não apenas punia o comportamento inadequado, mas também enviava uma mensagem clara sobre a importância de manter padrões elevados de respeito e profissionalismo. Carlos concordou com a decisão com uma mistura de aceitação e impotência, pois sabia que o caminho à frente seria desafiador e que sua reputação profissional havia sido seriamente afetada. Durante o período de suspensão, ele teria tempo para refletir sobre seus erros e trabalhar em sua própria compreensão sobre preconceito e respeito. Esse tempo também seria crucial para ele buscar formas de reparar o dano causado e melhorar suas práticas profissionais e atitudes futuras. Ao desligar a reunião do celular, deixando a audiência, Janaína sentiu um misto de alívio e tristeza. Embora o resultado tenha sido uma vitória em termos de justiça e responsabilidade, ela sabia que o processo havia sido doloroso e que o impacto de suas ações sobre Carlos e sobre a companhia aérea seria duradouro. No entanto, a experiência havia sido uma oportunidade para abordar questões profundas de respeito e profissionalismo, algo que ela esperava que pudesse trazer mudanças positivas a longo prazo. Algumas horas depois, Janaína encontrou um momento de tranquilidade para refletir sobre o que havia acontecido. Sentada em uma cafeteria, ainda no aeroporto de Salvador, ela revisava mentalmente os eventos do dia. A atmosfera ao redor estava calma, contrastando com a tensão que havia enfrentado momentos antes. Embora o processo tivesse sido desgastante, Janaína sentia que havia cumprido seu dever ao garantir que um comportamento inaceitável fosse confrontado e que medidas fossem tomadas. Então, ela revisou suas anotações e começou a preparar o relatório. Janaína sabia que suas observações sobre o comportamento de Carlos agora fariam parte de um documento crucial que seria enviado às autoridades competentes da companhia aérea. O relatório não apenas detalharia o incidente específico, mas também incluiria recomendações para evitar que situações semelhantes se repetissem no futuro. Janaína esperava que sua experiência não fosse em vão e que, ao relatar o comportamento de Carlos, pudesse contribuir para melhorias significativas na gestão e treinamento da equipe de bordo. Assim, seus pensamentos voltaram para a próxima etapa de sua missão. Janaína estava prestes a embarcar em um novo voo para Fortaleza, e ela sabia que ainda havia muito trabalho a fazer. Ela se preparava para este novo voo com a mesma determinação com que enfrentou a audiência. Havia um objetivo maior em mente: assegurar que a companhia aérea adotasse práticas mais rigorosas e inclusivas, promovendo um ambiente mais respeitoso e profissional para todos os passageiros e funcionários. Enquanto revisava o relatório, Janaína refletia sobre a importância de documentar e reportar casos de discriminação e comportamento inadequado. Ela compreendia que, ao compartilhar sua experiência e suas observações, estava contribuindo para um sistema que pudesse identificar e corrigir falhas rapidamente. A meta era garantir que a experiência de outros passageiros não fosse comprometida da mesma forma que a dela foi. Sua decisão de relatar o comportamento de Carlos às autoridades competentes tinha sido uma escolha difícil, mas necessária. Ela sabia que o impacto de suas ações poderia ajudar a prevenir futuros incidentes e melhorar a qualidade do atendimento ao cliente. Janaína se manteve firme em sua convicção de que a mudança positiva era possível e que a responsabilidade de cada indivíduo em uma posição de poder era fundamental para garantir um ambiente de trabalho e uma experiência de voo justos e respeitosos. Ao embarcar em seu próximo voo para Fortaleza, Janaína carregava consigo uma sensação de propósito renovado. O episódio com Carlos havia sido um desafio, mas também uma oportunidade de fazer a diferença. Ela esperava que, após o relatório com suas recomendações, pudesse influenciar mudanças significativas e duradouras dentro da companhia aérea. À medida que o avião decolava, Janaína olhou pela janela e refletiu sobre o caminho à frente. Ela sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas sentia-se confiante de que, ao manter seu compromisso com a justiça e o respeito, estava contribuindo para um futuro melhor, tanto para a companhia aérea quanto para os passageiros que dela dependiam. Durante o voo para Fortaleza, Janaína se acomodou em seu assento,
olhando pela janela enquanto o avião se elevava suavemente do solo. O horizonte começava a se abrir à sua frente e ela se permitiu um momento de reflexão. Janaína imaginava o impacto de seu relatório e o potencial de suas observações para promover um ambiente mais respeitoso e inclusivo. Ela esperava que, ao destacar o comportamento inadequado de Carlos, ela estivesse ajudando a evitar que outros passageiros passassem pela mesma situação desconfortável e humilhante. Sua intenção era clara: usar sua experiência para impulsionar reformas positivas e garantir que padrões mais elevados de atendimento e respeito fossem estabelecidos. Já no centro das operações da companhia aérea, a notícia da má conduta de Carlos havia se espalhado rapidamente. A reflexão e o choque sobre a verdadeira gravidade da situação haviam levado a uma série de reações internas. Carlos, mesmo após apenas algumas horas, enfrentou o peso das implicações de suas ações. O impacto de seu comportamento foi amplamente discutido e a necessidade de reformas estruturais se tornou uma prioridade clara para a administração. O comitê recém-criado tinha a tarefa de supervisionar e avaliar o comportamento da tripulação com mais rigor. As reformas introduzidas visavam assegurar que padrões elevados de profissionalismo e respeito fossem mantidos. Além disso, um sistema de monitoramento seria instituído para garantir que as práticas de atendimento ao cliente fossem seguidas corretamente e que qualquer comportamento inadequado fosse identificado e abordado prontamente. A companhia aérea já vinha se mobilizando para implementar novas diretrizes para o treinamento da equipe, enfatizando a importância de tratar todos os passageiros com equidade e dignidade, independentemente de suas características pessoais. Mas o episódio de preconceito de Carlos com Janaína apenas acelerou as coisas. Enquanto o avião navegava pelo céu azul, Janaína revisava mentalmente as mudanças que gostaria de ver implementadas. O comitê que havia sido criado para supervisionar o comportamento da tripulação parecia ser um passo na direção certa. A criação de um comitê dedicado àquilo não apenas sinalizava uma resposta séria ao incidente, mas também a intenção de abordar questões de forma proativa, antes que novos problemas surgissem. Janaína, ainda refletindo sobre essas mudanças enquanto o voo se aproximava de Fortaleza, sentiu uma onda de esperança. O fato de que sua experiência estava promovendo uma reavaliação das práticas da companhia aérea e incentivando reformas positivas trouxe um sentimento de realização. Ela sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito e que a verdadeira mudança ocorreria com o tempo, mas estava convencida de que havia dado um passo significativo em direção a um ambiente mais justo e livre de preconceitos. O voo pousou suavemente em Fortaleza e Janaína se preparou para o próximo capítulo de sua missão. Sua jornada havia sido repleta de desafios, mas também de oportunidades para criar um impacto positivo. Nos meses seguintes ao incidente, a companhia aérea passou por um processo de transformação visível. As mudanças implementadas após o caso de Carlos começaram a gerar resultados notáveis. A satisfação dos passageiros aumentou significativamente, refletindo uma melhora substancial na qualidade do atendimento e no profissionalismo da tripulação. Principalmente, a moral da tripulação também experimentou uma elevação significativa. O treinamento intensivo sobre diversidade e inclusão, impulsionado pelo caso de Carlos, foi adotado em toda a companhia aérea. Esses treinamentos abordavam não apenas a importância de um atendimento equitativo e respeitoso, mas também desafiavam os membros da equipe a reconhecer e lidar com preconceitos pessoais e profissionais. A inclusão de exemplos reais, como o preconceito sofrido por Janaína, ajudou a ilustrar de maneira concreta os impactos negativos do preconceito e a necessidade de práticas inclusivas. Assim, o incidente foi transformado em um estudo de caso fundamental nos programas de treinamento da companhia aérea. Os gestores e a equipe de bordo participaram de sessões interativas que discutiam como preconceitos pessoais podiam afetar o ambiente de trabalho e o atendimento ao cliente. O objetivo era criar uma maior consciência e compreensão sobre a importância de tratar todos os passageiros com dignidade e respeito, independentemente de suas características pessoais. A abordagem proativa no treinamento fez com que muitos membros da tripulação começassem a refletir sobre suas próprias atitudes e comportamentos, promovendo um ambiente de maior empatia e profissionalismo. Durante a implementação das novas políticas na companhia aérea,
Janaína desempenhou um papel fundamental que transcendia a simples execução das reformas. Sua experiência pessoal, transformada em uma ferramenta educativa, foi central para consolidar a importância das mudanças e para garantir que todos os funcionários compreendessem a seriedade do comportamento discriminatório. Janaína começou a se envolver diretamente nos treinamentos, liderando sessões e palestras para a tripulação e o pessoal de atendimento ao cliente. Em vez de se limitar a discutir políticas e diretrizes, ela usou seu relato pessoal para ilustrar os efeitos reais e dolorosos do preconceito. Suas histórias sobre o incidente com Carlos não eram apenas uma descrição do que havia ocorrido, mas uma exposição sincera do impacto emocional e profissional que a discriminação havia causado. A abordagem de Janaína trouxe uma perspectiva humana e realista ao treinamento, o que ajudou a criar uma conexão mais profunda com os participantes. Durante essas sessões, Janaína falava sobre a importância de tratar todos com respeito, enfatizando que, como profissionais, era essencial colocar as diferenças pessoais de lado e manter a integridade e a dignidade no atendimento ao cliente. Ela discutia como pequenas ações e palavras poderiam ter grandes repercussões e como a compreensão e a empatia eram cruciais para criar um ambiente acolhedor e inclusivo. Ao compartilhar sua experiência de forma tão aberta e direta, Janaína ofereceu um exemplo vívido de como o comportamento discriminatório pode ser prejudicial e como mudanças positivas podem surgir da adversidade. A participação ativa de Janaína nos treinamentos também serviu para reforçar a gravidade das reformas introduzidas pela companhia aérea. Seus testemunhos ajudaram a transformar as novas políticas de papel em ações vivas e práticas. Funcionários que talvez tivessem visto as diretrizes como simples formalidades começaram a entender a importância de aplicá-las com seriedade. O envolvimento pessoal de Janaína fez com que as políticas não fossem apenas uma obrigação, mas uma responsabilidade compartilhada por todos. A eficácia dessas abordagens foi rapidamente refletida na melhoria contínua na satisfação dos passageiros e na moral da tripulação. Feedbacks positivos começaram a se acumular ao longo do tempo, com os passageiros notando uma diferença significativa no atendimento e na cortesia da equipe. A moral da tripulação se elevou cada vez mais, com muitos funcionários expressando gratidão pela oportunidade de aprender e crescer a partir da experiência compartilhada de Janaína. O ambiente a bordo tornou-se mais colaborativo e respeitoso, evidenciado pela disposição da equipe em apoiar uns aos outros e a oferecer um serviço mais empático e atento. Mesmo depois de alguns meses do incidente, a presença constante de Janaína como mentora e educadora ajudou a manter o foco nas reformas e a garantir que as lições aprendidas com o incidente fossem aplicadas de forma consistente. A sua influência não apenas consolidou a importância das mudanças, mas também criou uma cultura de responsabilidade e respeito dentro da companhia aérea. No final, o trabalho de Janaína demonstrou que a verdadeira mudança não se dá apenas através da implementação de novas políticas, mas também pela criação de uma compreensão profunda e uma mudança de atitude entre todos os membros da equipe. A experiência pessoal dela e o impacto que teve nos treinamentos foram fundamentais para assegurar que a companhia aérea não apenas adotasse novas práticas, mas também as incorporasse profundamente em sua operação. Após concluir sua missão inicial na companhia aérea, Janaína encontrou um profundo sentido de realização. O trabalho árduo que havia investido não só trouxe mudanças visíveis e significativas para a empresa, mas também se transformou em uma rica oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. Ao refletir sobre sua jornada, ela percebeu que sua experiência foi mais do que apenas a resolução de um incidente. Foi uma chance de influenciar e inspirar uma transformação cultural duradoura. Com o sucesso das reformas em andamento e a implementação das novas políticas, Janaína decidiu continuar seu envolvimento com a companhia aérea. Ela sentiu que havia uma oportunidade valiosa para aprofundar seu impacto e promover uma mudança ainda mais abrangente. Ao trabalhar na promoção da igualdade e no combate ao preconceito, Janaína utilizou sua experiência para construir um legado de respeito e inclusão dentro da empresa. A partir disso, a missão de Janaína não se limitou apenas a sessões de treinamento. Ela também iniciou um programa de feedback contínuo, onde os funcionários podiam compartilhar suas experiências e sugerir melhorias para a promoção de um ambiente mais justo. Esse programa foi bem recebido,
e as contribuições dos funcionários ajudaram a refinar as práticas e a abordar questões emergentes de maneira proativa. Sua dedicação à causa também a levou a fazer parte de comitês externos que discutiam políticas de diversidade e inclusão na indústria da aviação. Ao compartilhar sua experiência e colaborar com outras organizações, Janaína ajudou a trazer uma visão prática e eficaz para debates mais amplos sobre como lidar com preconceitos e promover uma cultura mais equitativa. Assim, o impacto do caso de Carlos também se estendeu para além das fronteiras da companhia aérea. A experiência de Janaína e a subsequente reação da empresa se tornaram um exemplo de como lidar com problemas de preconceito de maneira eficaz. Outros setores da aviação, e até mesmo empresas fora da indústria, começaram a considerar a abordagem da companhia aérea como um modelo a ser seguido. As reformas e as práticas implementadas geraram interesse e reconhecimento em círculos mais amplos, destacando a importância de um compromisso sério com a diversidade e a inclusão. Para Janaína, o trabalho não era apenas sobre corrigir um erro, mas sobre criar um legado de mudança positiva. Ela viu sua experiência como um catalisador para um diálogo contínuo sobre igualdade e respeito. A transformação que ajudou a iniciar dentro da companhia aérea se estendeu para além dos limites da empresa, inspirando outras organizações e profissionais a repensar e reformular suas próprias práticas. Desta forma, o incidente com Carlos desencadeou um processo de transformação nunca visto antes. Através da experiência de Janaína e da subsequente criação de novas políticas e treinamentos, a companhia aérea adotou uma abordagem mais rigorosa e consciente em relação à diversidade e inclusão, e não apenas corrigiu uma falha, mas se reinventou, tornando-se um modelo de respeito e profissionalismo no setor. Já para Carlos, o incidente se tornou um ponto de virada. Inicialmente marcado pela reação negativa e pela resistência, ele enfrentou uma oportunidade de introspecção e mudança. A experiência o forçou a confrontar seus preconceitos e considerar a seriedade de suas ações. Embora o rebaixamento e a suspensão fossem severos, a punição foi também uma chance para ele refletir e se reabilitar. O impacto de seu comportamento exposto de forma pública e crítica levou-o a reavaliar suas atitudes e a buscar um desenvolvimento pessoal genuíno. No final, o caso de Janaína e Carlos demonstrou que até mesmo situações negativas podem ser transformadas em oportunidades valiosas para crescimento e aprendizado. A experiência de Janaína não apenas trouxe mudanças dentro da empresa, mas também estabeleceu um padrão para a indústria, mostrando que o compromisso com a inclusão e o respeito pode resultar em melhorias significativas e duradouras.